Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 3, uma palavra que o Senhor Jesus diz à igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8. O nosso Deus nos conhece e sabe de nós todas as coisas. Ele conhece um pensamento antes que venha à nossa mente, e uma palavra antes que saia da nossa boca. E ele diz assim aos da igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, 8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Podei-vos assentar. O Senhor Jesus, Ele fala sobre o conhecimento que Ele tem sobre cada um de nós. Muitas vezes, quando você passa por um momento difícil na sua vida, você tem a sensação que você está sozinho e que o teu Senhor, às vezes, não tem noção do seu sofrimento, como algumas vezes Israel dizia isso. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele sabe de tudo aquilo que nós passamos, de tudo aquilo que nós vivemos. Mas a questão dos alguns da igreja de Filadélfia era que o Senhor Jesus dizia assim: eu conheço as obras de vocês, e eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Eu dei a vocês salvo-conduto, entrada, e ninguém vai poder tirar de vocês esse privilégio de poder desfrutar daquilo que eu tenho para vocês. Nem aflição, nem angústia, nem o problema, nem o perigo, nem a espada, nem principados e nem potestades. Tudo aquilo que vier sobre vocês não vai fechar a porta que eu coloquei. O porquê essa porta, essa saída que tanto nós aguardamos, ela era garantida por causa de uma situação ruim que se tornara uma oportunidade para a igreja de Filadélfia. Eles passaram por um período difícil, e esse período difícil minaram um pouco das forças, sem falar muito. Eles ficaram numa situação de pequena força, de pouca força, e isso deu-lhes a condição de provar para o Senhor Jesus que mesmo na pouca força, eles não abandonaram a palavra e não negaram o nome do Senhor. A situação difícil fez com que a igreja de Filadélfia mostrasse quem ela era. Às vezes nós atribuímos a situação difícil e dizemos assim: o problema foi responsável porque eu caí. A aflição, a situação, ela é responsável pela minha queda. Não. A aflição, ela só tem o poder de trazer um vendaval e mostrar aquilo que realmente é. Ninguém cai, ninguém é destruído por causa de uma aflição. Simplesmente a aflição, ela tem o poder de nos limpar de tal maneira, e nós vamos revelar aquilo que nós somos. Como a tentação, como a provação, ela não denigre, não deforma e não conduz ninguém ao mal. Ela só dá à pessoa que passa por ela a oportunidade de mostrar quem é. A igreja de Filadélfia, passando por uma situação difícil, o Senhor Jesus assim: mesmo na situação difícil, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Diga glória a Deus. Quero falar nesta noite sobre pequena força. Vá comigo em Neemias capítulo 4, versículo 10. Existem algumas coisas que deixam-nos com pequena força. E uma delas, diga assim comigo: o que é muito. Diga de novo: o que é muito. Diz que uma tragédia não acontece sozinha. Dizem que uma situação ruim não vem sozinha. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você já parou para entender
O porquê que quando uma coisa ruim está acontecendo, ela culmina noutra coisa ruim, e assim vai, parece que engatilhando todas as coisas ruins, e aí você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Todas as coisas ruins acontecem ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando uma coisa ruim acontece com você, é uma coisa ruim. E você, dentro de você, tem diversos recursos para militar, para litigar contra essa coisa ruim. Mas e quando culmina uma situação que é muito, acontece diversas situações variadas, ruins ao mesmo tempo? O porquê que acontece isso? Qual é o período que acontece isso? Qual é o período que várias coisas ruins desencadeiam sobre sua vida? Diga comigo, período de mudança. Quando Deus quer mudar a vida de alguém e transformar a vida de uma pessoa, mudar de um polo para o outro, é normal que uma coisa ruim vai desencadear outra coisa ruim e assim vai. Por quê? Porque Deus, Ele tem um projeto de mudança, de transformação, de vida. Ele quer limpar tudo aquilo que estava estragado, ruim, tudo aquilo que estava oculto, e aí você começa a surpreender, dizendo assim, meu Deus, Senhor, oh meu Deus, e agora? Por quê? Porque as coisas começam a se levantar. É aquela velha história que eu sempre digo a vocês do rio, que parece límpido e calmo, e dá uma tempestade, você vê como ele é bravio e sujo. As coisas, quando elas são muitas, elas tendem a diminuir a nossa força, tanto física, emocional e espiritual. O que fazer quando você culmina em vários problemas? O que fazer quando vários problemas te atingem ao mesmo tempo? Quando as situações são diversas, o que é que você vai fazer? Neemias capítulo 4, versículo de número 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. Diga comigo, e o pó é muito. E nós não poderemos edificar o muro. A mensagem que chega a Neemias dizendo assim, o pó é muito, o entulho é muito, as coisas que têm que ser retiradas são muitas, e isso enfraqueceu os carregadores. Quando Deus tem que limpar, e a sujeira é muita, e a meninice é muita, e a soberba é muita, e existem várias coisas erradas ao mesmo tempo, é normal que exista uma pequena força. Por quê? Porque aqui eles não só estavam trabalhando fisicamente, eles estavam debaixo de uma opressão emocional e uma opressão espiritual. Quando Deus vai mudar a sua vida, mexendo em coisas variadas ao mesmo tempo, é normal que o seu emocional fique abalado. E é normal que Satanás aproveite espiritualmente para causar opressão na sua vida. Então o que acontece com esse povo? O pó era muita coisa que estragada, coisa que não servia para carregar. Então é normal reconstruir, carregar, tirar para fora, reformar, tirar para fora. Isso cansavam os carregadores. Então quando Deus olha para mim e para você, e Ele vê que é tempo de mudança, e muitas vezes sem considerar, porque se Deus fosse considerar a nossa fragilidade, Ele nunca tocava em nós, não é mesmo? Sem às vezes considerar a minha ou a sua fragilidade, e Ele resolve tirar aquilo que está entulhando a sua vida, tirar aquilo que está atrapalhando a sua vida, tirar aquilo que está demais, para que você tenha espaço para construir, para que você tenha espaço para reconstruir. Às vezes você fica cansado, às vezes você fica com uma pequena força, às vezes você não está tão bem como deveria, você não é tão forte como achava que era. E a palavra do Senhor diz assim, que chega a notícia a Neemias, que o povo que carregava o pó, que levava os entulhos, estavam muito cansados, e eles precisavam continuar, para que houvesse espaço, para que os demais pudessem trabalhar. Diga assim comigo, para que se reconstrua, tem que tirar o velho, tem que tirar o lixo, tem que tirar o pó.
E a Bíblia diz assim, que Neemias para e pensa e vê os inimigos totalmente arquitetando mal, e dentro deles aquele cansaço, e ele diz: eu preciso dar a eles segurança. A Bíblia diz assim no versículo de número 11: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Enquanto existem coisas ocultas, Satanás está com tudo. Enquanto existe pecado encoberto, enquanto existe coisas encobertas, Satanás está trabalhando. Quando o inimigo é descoberto, acabou a farra dele. Diga glória a Deus. A Bíblia diz assim no versículo de número 12: e sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Então você percebe a opressão que havia. Trabalho físico, trabalho árduo, trabalho emocional, trabalho espiritual. Eles estavam cercados de todos os lados. Mas a Bíblia diz assim, que Neemias no versículo 13: então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro, nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, filhos, mulheres e casas. O que Neemias fez? Guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Recuar é uma saída, só que nessa porta Deus não está nela. Voltar atrás, desistir, desanimar, é uma saída fácil para os covardes, para aqueles que são infantis. Desistir, abrir mão, recuar. Olha para alguém que já recuou, se ele alcançou alguma coisa, se existe mudança na vida dele, se há transformação nele. Eu desafio você a olhar para alguém que tem o hábito de recuar, se ele conquista alguma coisa nesta vida. Existem pessoas que têm o hábito de recuar, que não saem de dentro das igrejas, que fazem as suas orações muitas vezes molestas, que agem de uma maneira totalmente débil. Olhe para essas pessoas e vê se elas alcançaram alguma coisa por conta de sua covardia, de seu desânimo e de sua apatia. Nunca conseguiram nada. Por quê? Porque o recuar é muito mais fácil. A desistência é muito mais fácil. Mas a questão é que nós temos que entender que o Senhor Jesus espera de nós que na pequena força nós guardemos a palavra. Lembrai-vos do terrível Senhor. Não temais a eles, temam ao Senhor. Aqui, como você acabou de cantar, guardar a palavra no coração e não negar o nome dele. Eu sou dele e eu o amo, e ele é o Deus da minha vida, e é ele quem eu sirvo, e é ele quem eu ouço, e é ele quem eu obedeço. Não negá-lo e guardar a palavra dele. Ele disse, ele vai cumprir. E ele disse algo muito interessante que eu guardo em você, no seu coração, que ele não tem prazer naquele que recua. Ele não tem prazer naquele que retrocede, naquele que abre mão. Está difícil, mas quem abriu a porta para você foi ele. E é ele quem vai te abençoar, e é ele quem vai te ajudar. E essa porta ninguém pode fechar. Diga glória a Deus. Qual é o socorro do amor de Neemias que deu ao povo? Ele chama, reúne todo mundo, e ele diz assim: não temas tudo o que vem contra nós. Vocês precisam lembrar do nosso Deus que é terrível. Quando ele disse isso, o que ele quis dizer? Ele quis dizer de egípcios afogados no meio de mares. Ele quis dizer de nações sendo depostas. O que mais que ele quis dizer? Ele quis dizer que o Deus que eles estavam servindo e pelo qual eles estavam trabalhando não tem piedade e nem dó dos inimigos. Ele está com os seus amigos.
E você é amigo de Deus, amém? Eu quero falar de uma outra coisa que mina a força. Salmos 31:10. Antes de nós falarmos sobre essa segunda situação que faz com que nós fiquemos com uma pequena força, Salmos 31:10. Eu quero falar sobre muito cuidado quando você está passando por uma situação onde tudo parece ruir ao seu lado. Você precisa guardar a palavra de Deus e confiar na palavra, que a Bíblia diz assim, que todas as coisas ruins, estragadas, acidentes, situações, todas as coisas são chamadas na presença dEle. E quando são chamadas na presença dEle, elas vão começar a trabalhar para Ele. Qualquer coisa, qualquer situação que você viva, parece que é o caos, parece que é o fim, mas quando Ele a chama pelo nome, aflição, vem aqui, decepção, frustração, cansaço, vem aqui, a partir de agora, vocês irão trabalhar para mim, cumprindo a palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que quando você está enxergando as coisas ruindo perto de você, muitas vezes você tem dificuldade de acreditar nisso, mas o nosso Deus que prometeu, e Ele é poderoso para fazer, diga glória a Deus. E a Bíblia diz assim, que nós, quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, ninguém pode nos tirar do nosso posicionamento. Aquele que ama a palavra, ele ama a palavra. Ele não precisa provar para ninguém, ele não precisa garantir para ninguém, ele ama a palavra de Deus e nela ele se fixa, e nela ele se mantém. É a palavra de Deus. As conversações vêm, o coração se levanta, o diabo se levanta, mas a palavra de Deus é que rege a sua vida. É ela quem coordena a sua história. Eu quero falar de uma das coisas que tiram a força de um cristão contra toda a fortaleza que há na alma, é o pecado. O pecado não acontece do dia para a noite. O pecado, ele é sórdido, porque ele trabalha para o seu Senhor. Ele vem pouco a pouco te circundando, te rodeando. Primeiro começa uma insatisfação. Por isso que eu digo para vocês, muito cuidado com a sua insatisfação. A insatisfação vai monopolizar a concupiscência que há no seu coração. E essa concupiscência vai dar à luz ao pecado. Quando você estiver insatisfeito com o seu casamento, insatisfeito com a sua vida, insatisfeito com o seu trabalho, seja com qualquer coisa, é a Deus que você deve propor isso. É ao Senhor que você deve colocar. Senhor, eu estou insatisfeito, e a tua palavra diz que eu tenho que ser grato, e a tua palavra diz que tem que existir em mim contentamento, e é o Senhor quem deve alimentar a minha alma, e é o Senhor quem deve alegrar o meu coração. Cuidado com a insatisfação. A insatisfação já levou muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas a destruírem as suas vidas por conta da insatisfação. A Bíblia diz que nós temos que estar contentes, e o nosso contentamento não deve vir de coisas que possuímos ou daquilo que temos. O nosso contentamento deve vir de dentro de nós, da pessoa bendita do Senhor Jesus, que mora dentro dos nossos corações. O nosso contentamento deve vir de Deus. Uma pessoa descontente, ela peca com a língua, peca com a mente, peca com o coração, peca com o corpo. Mas uma pessoa contente, ela elimina o pecado. O pecado vem do descontentamento. A Bíblia diz em Salmos 31, versículo de número 10, o salmista Davi dizendo: porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro, a minha força descai, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Davi pronuncia que a força descai por causa do pecado. Eu penso que não há nada mais forte, mais brutal, mais varonil para derrubar um crente do que o pecado.
Não existe. O pecado, ele te inibe de tal maneira, e ele te amarra de tal maneira, que você não consegue fazer com que a sua vida saia de onde está. O pecado diminui sua força de 1000 para 0,1 infrações de segundo. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós não podemos viver na prática do pecado. Por isso que o pecado deve ser um assunto resolvido na sua vida. Por isso que o pecado não pode se nomear na sua vida. Por isso que você deve ter nojo daquilo que um dia poderia te separar de Deus. Quando o Senhor escreve em Ezequiel 36, vos darei um novo coração e tal, no final ele diz assim, e terei nojo dos vossos pecados. Você tem que ter nojo daquilo que pode te afastar de Deus. Você tem que ter asco daquilo que pode te tirar da presença dEle e nojar. Escuta, eu vou cometer esse pecado, seja com a boca, seja com a mente, seja com o coração, com o corpo, e isso vai desagradar o meu Senhor, então eu não posso fazer, porque o meu Senhor é santo, e sem santificação eu não posso vê-lo. Então eu não posso cair na prática do pecado, porque o pecado ele vai tirar a minha força, ele vai fazer com que eu me entregue cada vez mais à destruição. Eu vou ficar fragilizado. O que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo, o distanciamento não foi suficiente? Não. As prostitutas e as noitadas não foi suficiente? Não. A escassez foi suficiente? Também não. O que é que foi suficiente? A miséria. A miséria fez com que ele caísse em si. Então a questão é que o cristão não pode chegar ao ponto de miséria para que se arrependa. O pecado não pode se nomear na sua vida. Você precisa analisar e observar, todos os dias olhar para o seu coração, todos os dias. Se você tem pecado oculto, é oculto na sua cabeça, porque não é oculto coisa nenhuma. Deus sabe, o diabo sabe, e Deus não vê a hora de colocar no ventilador. Deus não vê a hora de propagar, para fazer a coisa cair e começar resolver o problema. Então a questão é o seguinte: se você tem um pecado oculto, ele é oculto só na sua imaginação. Só na sua imaginação. E o que nós devemos fazer como filhos de Deus? A Bíblia diz: confessai os nossos pecados. Vamos confessar, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Quem é destruído pelo pecado? Aquele que não confessa. Aquele que não confessa. Quando é que você vê que para uma pessoa existe chance? Quando ela confessa. Existe uma diferença muito grande do pecado ser revelado e do pecado ser confesso. Quando o cristão confessa o pecado, existe chance para ele, porque ele foi alcançado pelo convencimento do Espírito, ele foi levado ao arrependimento. Mas quando as coisas são expostas e não existe arrependimento, eu não sei o que Deus vai fazer com ele. A Bíblia diz assim, em Salmos 31:10, que Davi dizia que o pecado estava minando as forças dele. Aí ele diz assim no versículo de número 19: ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que te temem. Diga glória a Deus. O qual operastes para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Ele diz: tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo, em cidade segura. Diga glória a Deus. Olha para o seu irmão e diz assim: para o pecado tem a solução, o arrependimento. Quando nós nos arrependemos diante de Deus e somos levados pelo Espírito Santo ao arrependimento, o Senhor Deus nos perdoa. Ele assume, Ele nos assume, Ele nos cobre. Ele nos cobre, Ele cobre a nossa nudez. Mas tem que existir confissão. Tem que existir entrega. Tem que existir abnegação. Tem que existir renúncia.
Imediatamente, quando o Espírito Santo te convence, você deve confessar o seu pecado, abrir o seu coração. Por quê? Porque se não há confissão, existe vitória das trevas. Enquanto não se confessa, não existe arrependimento, não existe perdão. Quem é que está ganhando? O diabo. Mas quando há confissão, quando há arrependimento, as trevas começam a ser destruídas e Deus começa a fazer a sua obra. Ele termina no versículo 22 dizendo assim: eu dizia na minha pressa, no meu desespero, eu estou cortado diante dos olhos de Deus. Às vezes a sensação que dá no pecado, seja ele qual for, né? Seja ele pecado de maledicência, de blasfêmia, de apostasia, de dureza, de coração, de rebelião, de prostituição, de adultério. A sensação que dá quando você administra aquilo tudo de repente é que o Senhor não quer mais nem te vir na frente, Ele não quer mais nem nada com você, não é assim? Você fica como um coelho assustado, né? Você fica numa situação assim, meio se escondendo, meio com medo. Aí Davi diz assim: não obstante, quer dizer, contrariamente a isso, tu ouvistes a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Deus te perdoa, meu irmão. Deus te perdoa quando existe arrependimento verdadeiro de coração. Quando o arrependimento não vem por medo, quando o arrependimento não vem por situação de consequência, quando o arrependimento vem do coração, não porque você ofendeu um ou outro, mas porque você feriu o coração do Senhor teu Deus. Esse é o arrependimento verdadeiro. É quando você olha e diz assim: Senhor, pequei contra o céu, pequei diante de ti, Senhor, então perdoa o meu pecado. Você tem pedido perdão dos seus pecados? Amém? Você tem colocado diante de Deus aquele que dorme com você não sabe, aquela que dorme com você não sabe, mas você coloca diante do Senhor e diz: Senhor, me perdoa. Davi dizia assim: Senhor, eu achava que o Senhor não queria mais nem me vir na frente, mas eu estava enganado, porque o Senhor ouviu a voz do meu arrependimento e o Senhor perdoou. Irmão, por que nós seríamos condenados se Cristo é o perdão de Deus? Por que um cristão seria condenado se Cristo é o Filho do amor do Senhor? Senão pela dureza do coração. Eu estou certo, eu estou correto, eu fiz isso mesmo, eu deveria ter feito mesmo. Qualquer pessoa, quando eu falo em qualquer pessoa no meu lugar, faria o mesmo ou pior. Sabe de uma pessoa que eu lembro? Você lembra dessa fala? Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Eu lembro de Sansão, quando olha para Dalila e diz assim: se você tecer meu cabelo com 7 teias de trança, eu serei como qualquer outro homem. Você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa escolhida, chamada, retirada, diferenciada. Eu não sou qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. O investimento que foi feito na sua vida até agora, varada, cajadada, pego pelo cabelo, chacoalhado, pego pelo braço, como o Senhor diz assim: eu peguei Israel pelos braços, eu chacoalhei. Todo esse esforço não foi em vão. Você não é qualquer pessoa. Repreendendo, te enfrentando ali, o Espírito Santo te enfrentando, você fazendo cara feia, resmungando do lado, resmungando do outro, achando que você estava certo, que você estava correto. Você acha que todo esse investimento vai ser jogado fora? Por que seria jogado fora? Se existe o pecado, existe em Cristo o perdão. A Bíblia diz: contigo está o perdão para que sejas temido. O porquê, em sã consciência, um filho ou uma filha de Deus seria condenado às trevas se tem o Senhor Jesus que o perdoa? Diz para mim. Se não pela dureza do coração. Se não pela dureza do coração. É aquilo que o Senhor Jesus: as prostitutas tomarão os lugares de vocês, porque vocês endurecem o coração e não arrependem de seus pecados, porque muitos últimos
serão os primeiros. E alguns que são primeiros, que já estão envelhecidos, que não se arrependem, que estão robustecidos de toda a sua religião, não põe na consciência, não se arrepende, não diz: Deus, olha o meu coração, há quanto tempo o Senhor não toca nele, há quanto tempo o Senhor não transforma ele, há quanto tempo eu não sou tocado pela tua presença, há quanto tempo eu não busco a sua face. Deus mudou? Não. São corações dos homens que se endurecem. Diga comigo: Deus perdoa. Vá comigo, Isaías capítulo 49. Quero falar dessa situação que mina as forças. Diga comigo: decepção. Ó, tem que ser marrudo, hein, para ficar forte na decepção. Tem que ser tem que ser trilhado com ferro, meu irmão. Tem que amar a palavra de Deus mais do que tudo. Tem que honrar o Senhor Jesus mais do que a vida. Porque não é qualquer um que aguenta decepção, não. Quando você conversar com um crente, e esse crente passou por uma decepção, uma perda, uma frustração, e ele continua crente, ele é crente de verdade. Mesmo que ele não levanta a mão, não cai para trás, não cai no riso, esse aí é crente de verdade, meu irmão. Porque não há nada mais forte e poderoso para provar o amor de uma pessoa por Deus do que a decepção. A decepção, ela tem o poder, é como, sabe aquele câncer tipo 3, que ele ataca tudo de uma vez só. A decepção, ela é assim, ela começa a ruir pontos, ela começa a tirar tudo, ela bagunça a sua vida e gira a sua vida a 800 graus, se existir. A decepção é isso. E para que você continue firme e guarde a palavra e não negue o Senhor, você precisa ter um cuidado tão grande, tão grande, tão grande, para que você não pense e não ache que todo mundo é igual. A Bíblia faz uma alusão a Isaías 49 sobre o Senhor Jesus e sobre Israel, mas nós vamos trazer para nós. Amém? Diz assim: ouvi-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Sabe que às vezes eu costumo dizer para o Senhor, e aconselho você a dizer também, quando você estava no ventre da sua mãe, você era sozinho, não era? Era ou não era? E Deus já te amava, Deus já cuidava de você, Deus planejou o seu nascimento, e conhecia o seu nome, o seu sobrenome, e mesmo quando você não conhecia. Então eu vou dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que você conquistou a partir dali, pode ruir, seja casamento, seja filhos, sejam amigos, sejam bens. Só que o que não pode ruir é o seu amor por ele. É ou não é? A Bíblia diz assim: ele fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Diga glória a Deus. Lembra que nós vamos fazer alusão desse texto para nós. O Senhor te socorreu, te salvou, e a mim, e Ele pôs você e a mim na aljava dele, uma flecha limpa, sadia, saudável, com prumo, para alcançar o objetivo. E muitas vezes Ele quer fazer uso dessa flecha, desse dardo, e faz, porque Deus faz o que quer. E me disse: tu és meu servo, és Israel, aquele por quem eu hei de ser glorificado. Olha para o seu irmão e diz assim: por meio da sua aflição, por meio da sua decepção, Deus será glorificado. Às vezes nós, pela nossa ignorância, nós achamos assim: agora eu vou glorificar a Deus. Glória a Deus! Às vezes nós achamos que é quando eu abro a boca e digo glória a Deus, é que eu estou no máximo da minha glorificação ao Senhor. Sabe quando você glorifica o Senhor? Sabe quando existe um cenário de anjos e demônios ao seu redor, como
o Senhor mostra a Eliseu carros e cavalos de fogo ao redor dele, dizendo: não temas, Eliseu. Sabe quando é que Deus é glorificado? Quando te cerca anjos e demônios ali. Os demônios torcendo para que você amaldiçoe, retroceda, fique amargurado, fique ressentido, fique cansado o suficiente para desistir, fique esgotado, e os anjos ali dizendo: glorifica Ele, é a sua oportunidade. Não é quando você está lá na igreja dizendo glória a Deus, levantando a sua mão, glorifica Ele, dá glória a Ele, declara que Ele é o forte da sua vida, declara que Ele é o teu rochedo, a tua fortaleza, declare que Ele é o seu Salvador, que você não tem bem nenhum nessa terra senão a Ele, dá glória a Ele. É agora, é nessa hora que você tem que glorificá-lo. Vamos dar o exemplo. Às vezes o diabo está ao teu derredor e os anjos, e Satanás está tentando você para o pecado, e o coração seu e a sua concupiscência inclinado, e aí os anjos estão dizendo para você: não faça isso, dá glória a Ele, diz que Ele é maior na sua vida, diz que o seu amor por Ele não é folhetim, não é gibi, o seu amor por Ele é verdadeiro, glorifica a Ele. E é nessa hora que nós glorificamos a Ele, quando nós não negamos o nome dEle, quando o nome dEle é maior que sua moral, é maior que seu orgulho, é maior que a sua força, é maior que a sua estabilidade, o nome dEle é maior que tudo, e você continua firme, porque você não pode negar o nome que te salva, que te abençoa, que te cura, que é pela sua vida. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 4: porém eu disse, depois de todos os planos, depois da palavra de Deus dizendo: você vai ser um instrumento de glória ao Senhor. Versículo 4: porém eu disse, quem não passou por uma decepção e não sentiu a mesma coisa? De balde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Quem de nós, decepcionados, fragmentados, não olhamos e dizemos: eu me esforcei à toa, eu me dediquei em vão, tudo que eu fiz foi por nada, tudo que eu lutei, todas as orações, todos os esforços, todas as abnegações, todos os sonhos, todas as renúncias, foi por nada. Quem de nós não já sentimos algo como isso ou parecido? Porque olhamos com os nossos olhos humanos, olhamos com os nossos sentimentos, sentimos demais. Somos pessoas que sentimos às vezes mais do que raciocinamos. Mas ele salva o texto. Deixa eu ficar só um pouquinho por aqui, é rapidinho. O seu trabalho não é vão quando é feito no Senhor. Às vezes nós queremos alguns frutos, que é normal, é comum nós buscarmos alguns frutos, porque a palavra do Senhor diz que aquele que lavra é o primeiro a desfrutar da colheita, aquele que trabalha, que ara a terra, e é normal. Mas às vezes o fruto não vem quando você espera, não é quando você quer, e isso frustra. Isso decepciona. E quem te decepciona não é aquele que está lá em Tóquio, lá na China, lá no Japão, não é aquele que está lá na Argentina. Quem é que te decepciona? Quem é que te decepciona mais ainda? Aquele que está perto te decepciona, mas quem é que decepciona mais ainda? Aquele que mais recebeu de você. Esse tem o poder. E aí, muitas vezes, você quer desistir, você quer olhar e dizer assim: as minhas forças estão diminuídas e quase nada. Por quê? Porque é tudo vão, é tudo indigno. E aí você tenta generalizar aquilo, mas Deus não deixa, diga glória a Deus. E aí a Bíblia diz no versículo de número 5: e agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser seu servo. Diga glória a Deus.
Nós somos servos de Deus. Para que torne a trazer Jacó, porém Israel não se deixará juntar. Contudo, os olhos do Senhor serei glorificado. E meu Deus, olhe para o seu irmão e diga: o meu Deus, o seu Deus será. O nosso Deus é a nossa força. Ele é quem nos fortalece. Ele é quem nos sustenta. Ele chega com o primeiro pão e o primeiro peixe, te desperta e diz assim: come, primeiro pão, come e bebe. Aí ele chega com o segundo pão, come e bebe. Ele chega aonde há pouco peixe e traz a multiplicação. Come para que vocês voltem e não se enfraqueçam no caminho. Esse é o nosso Deus. Ele te fortalece, Ele me fortalece. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. Agora, o porquê que nós, pela pequena força, perderíamos a porta aberta? Por que nós, pela pequena força, deixaríamos de guardar a palavra e negaríamos o nome dEle? Se as três coisas mais poderosas que minam as forças, Ele trouxe a solução. Primeira, se é muito, lança sobre Ele o seu fardo. Lança sobre Ele o seu jugo. Ele cuida de você. E se é muito, corre para Ele. Corre para Ele. Declare, abra a sua boca e diga: eu preciso me lembrar do Deus que é terrível. Quando você passa por uma situação que é muita para você, não deixe a sua mente se envolver na multidão de problemas. Faça com que a sua mente lembre do Senhor teu Deus, que te tirou daquilo, que fez aquilo outro, que te levantou quando ninguém podia, que te sustentou quando ninguém o fez. A sua mente. Quando a situação é muita, quando o problema é muito, o que é que você deve fazer? Seu coração está contaminado pela multidão de problemas, seu coração está contaminado pela multidão de situação. O que você tem que fazer? Você tem que usar a sua mente. Você tem que fazer uso da sua mente e dizer assim: a minha mente é sarada, a minha mente tem que ser curada. Eu preciso me lembrar das proezas de Deus. Eu preciso me lembrar dos feitos de Deus que Ele fez na minha vida, que Ele fez para com o seu povo. O porquê eu negaria na multidão de problemas, se eu tenho a minha memória, as lembranças da minha alma, para poder levantar o meu coração diante dEle? Se eu pequei, o porquê que eu deixaria a palavra dEle? O porquê que eu negaria o nome dEle? O porquê que eu teria uma porta fechada diante de mim? Se eu posso pedir perdão do meu pecado, se eu posso me arrepender diante dEle, se eu posso receber o milagre do perdão, porque o perdão é um milagre. Se eu estou passando por decepções, o porquê que eu vou generalizar, me entregar à dor, se eu posso declarar que Ele é a minha força? Por que você perderia a porta aberta? Já existiram na sua vida tempos de pequena força. Quem de nós não passamos por tempos de pequena força? Vocês sabem que eu gosto muito de força, não é mesmo? Admiro pessoas fortes e sempre busquei a força. Mas existem momentos que nós passamos por pequena força. Mas o que nós temos que fazer é não abandonar a palavra dEle. E não negar o nome dEle, não retroceder. Isso não. Nem a morte consegue isso de mim e de você, é verdade ou não é? Nem a morte. Porque não existe vida fora dEle. Não existe esperança fora dEle. É ou não é?